A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora, o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, nesse dia 4 de julho de 2019. E olha, bom demais saber que você está aqui com a gente nesta manhã maravilhosa. Aliás, estou te aguardando. Aliás, como sempre também, né? Sua participação tem sido muito importante aqui no nosso debate. Te aguardando no melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Pesquisa do dia. Pois é, a pesquisa do dia hoje perguntando: você está realmente comprometido com a redução do desperdício em todas as áreas? Hoje nós vamos falar sobre essa questão aqui no nosso debate. E eu quero você, claro, como sempre, participando aqui com a gente, tá bom? E aí, para falar disso, a gente tem o prazer de receber a dama da mesa, a doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, o pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida, do Moneró, na Ilha do Governador, o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, e o pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo, em Niterói. Nós vamos começar, então, o nosso debate orando. O pastor Sérgio Brito vai estar orando, abrindo o nosso debate. Eterno Deus, em Tua presença santa e bendita, nos encontramos reunidos nesta manhã. Nós queremos te agradecer, Pai Celestial, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede e mais uma vez estarmos aqui nesta grande rede, Senhor. Pai amado, nós também queremos te louvar pelos 32 anos da Rede Melodia, que durante esses anos tem sido canal de bênçãos na vida de milhares de pessoas. Pai querido, e hoje o Senhor nos concede esse grande privilégio de estarmos aqui novamente, para sermos usados por Ti, Senhor, para tratarmos de um assunto que eu tenho certeza que vai ser assunto para todos, tanto família, igreja e empresas. Que o Senhor venha nos usar mais uma vez para a glória do nome do Senhor. Pai querido, que vidas sejam edificadas e transformadas pelo poder de Tua palavra. Glorifica o Teu nome através de nossas vidas. Permaneça abençoando o pastor Eliel do Carmo na condução deste debate. Permaneça abençoando a direção da Rádio Melodia. E que a bênção do Senhor permaneça na vida de todos. Pai Santo, nós suplicamos a Tua bênção e Te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos falar sobre redução do desperdício. E se você de fato está comprometido com ela. Em todo instante, algumas pesquisas são realizadas nesse sentido, trazendo informação. Por exemplo, pesquisa revela que cada brasileiro desperdiça mais de 40 quilos de comida por ano. Essa é estatística. A outra estatística mostra que é recomendado 110 litros por habitante dia. Estudos apontam que essa quantidade é suficiente para suprir as necessidades básicas de uma pessoa. Porém, não é isso que acontece. Segundo os dados do Instituto Trata Brasil, o consumo médio brasileiro é de 166 litros por habitante dia, 51% acima do recomendado. Se formos para a energia elétrica, quantas vezes deixamos luz acesa desnecessariamente, ar-condicionado ligado desnecessariamente, e no final de tudo reclamamos, porque nós estamos pagando altas contas. E aí? A gente tem que debater isso. Meu querido mano, meu pastor querido, pastor Humberto Rodrigues, vamos tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, meu querido irmão, privilégio estar ao seu lado, cada dia que passa, mais sou seu fã. Obrigado, meu querido. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui ao seu lado. Bom dia aos nossos debatedores, da mesma forma, para mim é uma honra estar aqui com vocês, sabe do meu carinho por cada um dos irmãos. E bom dia à nossa família Melodia, a gente aniversaria esse mês agora, né? A Melodia faz aniversário em julho, só os bons fazem aniversário em julho, graças a Deus. Tem que concordar, outubro também. Mas enfim, a gente tá aí mandando um beijo para toda a família Melodia. E falando sobre o tema, né, pastor, você muito bem começou, e a temática do debate, ela traz todas as áreas, né?
E realmente, quando a gente vai falar de todas as áreas, isso torna-se muito abrangente. Como você falou, a gente fala do desperdício de alimento, desperdício de água, desperdício de energia elétrica, tanta coisa que a gente joga fora valiosa. O nosso lixo, tem algumas pesquisas que falam disso, né, da riqueza do lixo que a gente joga fora, enfim. É muito vasto aqui o tema e cada área dessa de desperdício a gente podia ter 1 hora de bate-papo aqui, conversa sobre o tema. Eu, por exemplo, queria começar explorando um pouco mais essa pesquisa que você citou na abertura, que fala sobre o desperdício de alimento. Essa é uma pesquisa da Embrapa que cita esse dado de 40 quilos de comida por lixo, que vai para o lixo por ano de cada habitante nosso, o que daria para alimentar, segundo as estatísticas, 13 milhões de brasileiros seriam alimentados por esse desperdício que a gente faz. E aí a pesquisa é muito interessante, pastor, porque quando a gente vai para a literatura do tema, pesquisar em artigos publicados, enfim, na literatura, nas pesquisas, elas apontam, na verdade, que ao invés de nós estarmos comprometidos com encerrar o desperdício, né, em todas as áreas, ao contrário, no Brasil e também no mundo afora, mas vamos falar do Brasil, há, na verdade, o contrário, há uma cultura do desperdício. Essa pesquisa da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela cita alguns dados muito interessantes. Por exemplo, a pesquisa realizada pela Embrapa, eu vou aqui citar o que está sendo colocado, ela foi feita em parceria com a Getúlio Vargas, com a Fundação Getúlio Vargas, e diz o seguinte: o gosto pela fartura, desde a ida ao supermercado até o preparo das refeições e a preferência por comida fresca à mesa, faz com que cada brasileiro, então, jogue fora esses 40 quilos de comida por ano. E aí, o líder da pesquisa, Gustavo Porpino, que ele é analista da Embrapa e é o líder da pesquisa, diz o seguinte, abre aspas, o Brasil é um país muito desigual e a comida sinaliza a riqueza. Famílias que enfrentaram pobreza no passado, por exemplo, tendem a gostar de preparar uma mesa farta como forma de mostrar que vivemos tempos melhores, fecha aspas. É engraçado que ele usa uma frase dizendo assim, ó, a cultura do é melhor sobrar do que faltar impulsiona e cria a cultura do desperdício dos alimentos no brasileiro. Pastor, quando eu li isso, quantas vezes eu usei essa frase? Preciso confessar. Quantas vezes eu usei essa frase? É melhor sobrar do que faltar. Só que nessa frase, nessa cultura popular, ela está intrínseca nela, dentro da cabeça, vai criando na nossa cabeça que é melhor sobrar, e essa sobra, o problema é a sobra, porque nem sempre a sobra é aproveitada. Ele até diz isso aqui na pesquisa também. A pesquisa aponta isso, que diz o seguinte, a pesquisa diz que os brasileiros não estão alheios aos malefícios do desperdício. Ao contrário, a grande maioria dos entrevistados, 94%, tem consciência de que devem evitar o desperdício. Contudo, a pesquisa mostra que esses mesmos 94%, as sobras até são guardadas na geladeira, como forma de evitar a culpa. Mas, de fato, não são reaproveitadas. Assim, o que acontece é que o descarte é apenas procrastinado. Ou seja, está guardado lá, mas uma hora vai para o lixo do mesmo jeito. É só para não se sentir culpado de jogar fora na hora. Pastor, está na cultura. Está na nossa cultura. A gente desperdiçar. A gente ter a ideia do que é melhor sobrar do que faltar. E ele coloca aqui, só para encerrar isso aqui, como o assunto é muito vasto, talvez a gente consiga voltar aqui, só para terminar, ele coloca assim 3 dicas, a pesquisa aponta 3 dicas muito simples para a gente evitar o desperdício. Primeiro, compras menores, porque a gente vai no mercado e compra para 2 meses, 1 mês, ele sugere que a gente compre para 1 semana, a pesquisa sugere que a gente compra, porque aí evita desperdício, usar exageradamente porque tem muito, enfim, compras menores. Ter uma lista na hora de fazer a compra, porque aí você evita compras que não serão usadas e vai acabar indo para o lixo. E terceiro, reutilizar. 3 coisas que estão na nossa mão. É fácil a gente poder tentar ajudar e resolver. Então, hoje você propõe um tema que, na verdade, vai de encontro a uma cultura que está enraizada na gente, a gente nem sabe que é a cultura do desperdício. Doutora Sayonara Marques, que bom, que alegria também tê-la aqui para a gente discutir esse assunto, doutora. Bom dia. Eu estou sempre alegre em vir aqui, gente. Uma bênção, uma rádio abençoada. Né? E Eliel,
Muito obrigada, porque eu sei que você tem se colocado diante de Deus para ter essa sabedoria que tem sido, Glória a né? Deus. Sabemos Amém. que é o Senhor mesmo. Amém, verdade. Que bom que esse tema é importante, porque Pois o tema e temos uma dama na mesa aqui pra gente falar sobre isso. Eu tenho a sensação de que as mulheres são mais, né? Elas conseguem mais trabalhar em essa questão, hein, doutora? Às vezes sim, os detalhes, né? É. Os detalhes são importantes nessa parte aí de desperdício. E a gente vive de forma tão mecânica que a gente desperdiça e nem percebe. E aí a gente vem para o significado do desperdício para começar, né? Desperdiçar é não aproveitar. Desperdiçar e você não reaproveitar também é perder. E a gente faz isso em vários âmbitos. E não é só isso. Os desperdícios são gerados por maus hábitos, compulsões, e a gente compra demais, né? Olha a compulsão aí. Acúmulo, e tem gente que tem os acúmulos e não quer ceder para tirar aquilo e doar para alguém. Você tem uma casa, às vezes, a gente chama até dos acumuladores. Você se apega, na verdade, você tem um vazio emocional. Então, você se apega e começa a se encher e consumir. Olha aí, a cultura do consumo. E você não usa aquilo. Vê roupa, por exemplo. Você enche o armário e vai botar mais uma. Por que você não vem com a técnica, por exemplo, de botar os cabides todos de uma forma? À medida que você vai usando, você vira. 6 meses depois, você vai ver que tem 10 peças que você não usa. Por que comprar mais? É hora ou de usar ou de doar. Aí você pode comprar. Veja que são detalhes importantes, né? Mas aí você vem também irresponsabilidade e egoísmo como causas desse desperdício. O egoísmo porque eu penso no meu, na minha necessidade. Independente se a minha necessidade é comprar muito, acumular muito, sujar muito, muito lixo para a rua, mas alguém vai catar e alguém vai dar jeito. Mas até quando? Porque todo desperdício gera uma consequência. E daqui a pouco eu vou falar a respeito das consequências também. Muito bem. Pastor Marco Bastos, que bom, meu pastor, também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, aos ouvintes, aos debatedores amados. Prazer, privilégio meu estar aqui mais uma vez nessa manhã com um tema que me remeteu ao meu tempo de infância. Eu falava para o pastor Humberto e para a irmã Sayonara, doutora Sayonara, que eu lembrei de coisas que eu vivi com a minha mãe, porque só quem passa necessidade pode dizer acerca do assunto. Quem passa necessidade sofre as consequências emocionais de você não ter como muitas vezes recorrer a alguém para poder ter o que comer. Então, me lembrei muito. Minha mãe, ela passou muita luta, muita dificuldade, e ela tinha por hábito sempre tentar economizar e não desperdiçar. Mas o que o pastor Humberto falou é uma verdade. Ela botava tudo na geladeira, o que sobrava e tal, e eu ficava muito assim incomodado com aquilo, porque na verdade acabava desperdiçando, porque ela não conseguia dar conta de tudo, esquecia também que havia aquele alimento na geladeira, porque ficava tudo guardadinho, e a gente sofria muito com isso. Então, me remeteu muito à minha infância. Eu pude ver o quanto minha mãe sofreu com isso. E eu cresci necessitando mudar isso dentro da minha própria casa. Então, eu sou a pessoa que levanta e vai apagando as luzes. Eu cobro isso o tempo todo lá de casa, mas é uma cultura, é o hábito. Ninguém tem esse hábito. Então, eu vou apagando todas as luzes, eu vejo uma comida, eu falo assim, olha gente, vamos aproveitar, e a minha esposa já acostumou com isso, eu estava também dizendo para os irmãos aqui, que quando chega o momento, ela fala assim, olha, amanhã não se faz comida, amanhã é só reaproveitamento, ou seja, vamos comer o que tem e vamos reaproveitar, não vamos deixar de desperdiçar absolutamente nada. São culturas que a gente vai criando dentro de uma família para que nós possamos evitar isso, porque quando você vai para as pesquisas, você vai ver que no mundo, 24% de todos os alimentos produzidos são desperdiçados. 24%. 1/4 dos alimentos do mundo são desperdiçados. Então você olha para isso, você vê o problema que nós temos lá na África, e é terrível que a gente vê isso lá na África, e como é que as pessoas estão sofrendo, e no Brasil também, estou falando da África, mas tem o Norte, Nordeste, a gente vê as pessoas sofrendo por não ter o que comer, e alimentos sendo jogados no lixo. Então, eu estava falando do SEASA, porque eu já andei muito no SEASA, eu já trabalhei em feira livre, então eu conheço bem a estrutura do SEASA. Eles jogam fora um desperdício de 30% das coisas que chegam, vão para o lixo. E a gente tem pessoas que vão para lá de madrugada para se alimentar de coisa boa.
Porque eles chegam cedo e pegam coisas boas, porque vão para o lixo, não são coisas ruins, não, são coisas boas. Então a gente vê que essa cultura, como já foi dito, é uma cultura que nós precisamos combater. E a informação nos faz ter essa capacidade de gerar esse combate. E isso está em nós, líderes. Eu creio que nós temos essa função de influenciar e nós precisamos estar falando sobre isso. E a Rádio Melodia, quando traz um assunto como este, e traz à tona um assunto como esse, e nós aqui podemos falar alguma coisa a respeito, eu tenho certeza que a audiência que tem a Melodia, o alcance que tem a Melodia, eu tenho certeza que muitos hábitos serão mudados. Porque eu vou te dizer uma coisa, Ariel, isso é dinheiro jogado no lixo. Eu estou falando de recursos, e as pessoas sempre falam assim, puxa, a gente pode economizar, e aí não tem dinheiro para uma coisa, não tem dinheiro para outra, tem dinheiro para passear, por exemplo, para lazer, ou para cuidar dos dentes, mas você joga no lixo o cuidado que você poderia ter com seus dentes, uma viagem que poderia fazer, desperdiçando aquilo que não deveria. Eu gostei da ideia que foi lida aqui do pastor Humberto, de você fazer compras menores. Porque isso traz, e a ideia da irmã também, dos cabides, eu achei tremenda. São ideias, são coisas que a gente tem que olhar e começar a colocar isso em prática, porque a gente vai ter noção do que se desperdiça. Aí que está o grande segredo. Eu gosto de 110 litros de água por pessoa por dia, não é isso? Então, olha só, quanto mais, você botou média de 166, mas, poxa, tem gente Muito que eu sei mais. que gasta muito mais. Eu fico, assim, preocupado. Quando eu vejo meus filhos entrar no banheiro, eu já fico logo, olha, ó, vamos lá, porque o dinheiro, quem luta para ganhar sabe como é isso difícil. Então, a gente tem que ensinar, a gente tem que educar, e esse momento agora do debate está sendo essencial para que nossos ouvintes possam entender que é para eles terem dias melhores e também menos culpa, porque a culpa vem. A gente sabe quantas pessoas estão sofrendo, não têm o que comer e nós desperdiçando. Pastor Sérgio Brito, que bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu nobre amigo, pastor Eliel do Carmo. Bom dia aos debatedores, a dama da mesa. Bem, pastor Eliel, esse tema, como sempre, é muito interessante. Como sempre, Melodia sempre traz temas bons. E eu gostaria de alertar os nossos ouvintes para entender uma coisa. Nós não estamos aqui ensinando a ninguém serem mesquinhos. Ser mesquinho é uma coisa, ser econômico é outra. Porque alguém pode levar para o outro lado e falar, poxa, a Melodia está falando que a gente tem que ser mesquinho. Não, não é ser mesquinho. Nós temos que administrar o que nós temos. O que é administrar? É sustentar com as mãos e fazer acontecer. Isso é um administrador. Se a gente analisarmos, os grandes empresários, a maioria deles saíram de baixo. E como que eles conseguiram crescer? Economizando. Muitas famílias, quando começaram, o casalzinho começou do nada. O casalzinho começou do nada. Alguns não tinham nenhuma casa própria para morar. Mas o casal se uniu na administração e depois de alguns anos de casado tem casa própria, tem carro, tem uma economia, porque administrou. Se não administrar, pode ganhar uma fortuna, mas vai tudo pelo ralo, tudo pelo ralo. E a jovem senhora Fabiana, que é minha esposa, ela dá muita palestra sobre economia doméstica. Porque no início o senhor falou que as mulheres têm habilidade para economizar. Sim, mas nem todas. Porque existem mulheres que elas não valorizam o que entra. Por exemplo, o arroz que sobra hoje do almoço, no dia seguinte vai para o lixo. Aquele arroz pode ir para a geladeira. Se não quiser comer aquele arroz à noite ou no dia seguinte, daqui uma semana, na geladeira, pode inventar alguma coisa com aquele arroz e aquele arroz será aproveitado e vai ficar como se fosse novo. Isso é economia. Aquele pão que você comprou e ficou duro, se bobear, vai para o lixo. Uma mulher inteligente pode fazer torradas, pode fazer farinha de rosca, vai economizar, não tem que comprar farinha de rosca, não tem que comprar torrada. Isso é economia doméstica. Não adianta trabalhar muito, ganhar bem e não saber administrar, tá? Porque senão não vai funcionar, não vai dar certo. E aí, pastor Eliel, uma coisa que eu acho legal, porque o debate de quinta-feira é o debate família, e tudo isso começa na família. Sim. Por exemplo, se na empresa o camarada esbanja tudo, é porque ele aprendeu isso dentro de casa. Nós que somos pastores de igreja, a gente tem que estar sempre falando isso nas igrejas, porque alguns membros da igreja não valorizam o patrimônio da igreja.
eu trabalhei 13 anos como segurança patrimonial e fui gerente de segurança patrimonial. E isso eu levava os funcionários a valorizar o patrimônio da empresa. Não, isso aqui não é meu não, o patrão tem muito dinheiro. Aí o camarada joga tudo fora, gasta água, desperdiça. Amanhã essa empresa pode quebrar. Quem vai ficar no prejuízo? Ele vai ficar desempregado, se bobear não vai receber a indenização. Então, quando você está numa empresa e você cuida do patrimônio da empresa, você está valorizando o seu emprego. É isso que as pessoas têm que entenderem. Na igreja, os pastores aqui sabem disso, nós temos o bebedouro, tem aquele copinho descartável. Quantas pessoas vai lá, pega um copo descartável, bota uma gotinha de água assim, bebe e joga fora? Isso está jogando dinheiro fora, porque aquilo ali é dinheiro. E de quem é aquele dinheiro? Deles que contribuem com dízimos e ofertas. Então, pastor Eliel, o administrar é fundamental. E aí a temática, você está comprometido com a redução, tá, do desperdício em todas as áreas, ou seja, não é só na família, começa na família, mas é em todas as áreas, tá? E aí o desperdiçar, esse verbo desperdiçar é um verbo transitivo que fala de gastar muito, além do que se pode gastar. Ou seja, gastar sem aproveitar. Malbaratar. Ou seja, desaproveitar. Perder. Ora, quem gosta de perder? Só tem uma coisa. As grandes perdas começam com as pequenas. A Bíblia fala da mulher que perdeu uma dracma. Ela tinha 10. Ela podia não dar confiança, eu tenho 9 ainda, mas ela se incomodou. Diz a Bíblia que ela procurou diligentemente até encontrar. Enquanto ela não encontrou, ela não sossegou. Então, se eu perder R$1 hoje, não vai fazer falta. Talvez. Mas se eu perder R$1 todos os dias durante o ano, eu vou perder 365 reais. Vai fazer falta? Faz falta para qualquer um. Então, para eu não ter grandes perdas, eu tenho que valorizar as coisas pequenas. Tá aí. Os ouvintes também participando aqui com a gente. William diz aqui, o desperdício geralmente ocorre onde mais se tem, onde muitas das vezes não estamos corretos. Já vi pessoas que não pagam água e abusam por não ter o compromisso de pagar. Mas se faltar, provavelmente irá reclamar, diz aqui. É verdade, tem muita gente assim mesmo. Paz Elielson, morador de Uaíba, nas próprias igrejas, é o lugar onde mais tem desperdício, diz aqui, olha. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Obrigado mesmo. Ainda, ouvinte de Nanuque, aqui parabenizando aqui o tema e os debatedores. Wilson diz aqui, eu procuro não desperdiçar. Gasto 7 mil litros de água por mês. Pago a taxa mínima de 15 mil litros, mas nem por isso vou desperdiçar. Olha isso. Paga, pode usar 15, mas usa 7. Isso é questão de consciência. E aqui, o pastor Humberto elencou aqui, diz assim, é melhor, essa frase, acho que todo mundo utilizou essa frase. E o pior disso tudo é de que a família ouve isso e embarca também. Não, fulano, como fulano é próspero. E olha que a gente ainda sabe, Rosa, viu como fulano é próspero? Não é mão de vaca, né? Não é mão fechada. Fulano tem... São coisas distintas que nós estamos falando aqui, não, pastor Humberto? Pastor, a questão da cultura é fácil, até essa frase é boa para a gente explicar como é que a cultura ela entra, internaliza e a gente nem percebe. Quem é que me ensinou a falar isso? Não sei. Sem perguntar, quem foi que te ensinou que é melhor sobrar do que faltar? Sei lá. Eu aprendi. Pra você ver como é que não é, essa coisa vai sendo passada, vai sendo internalizada. E o pior, implantou e seguiu, né? Tô ensinando para um monte de gente, infelizmente. Você tá entendendo como é que a coisa vai sendo internalizada, a gente nem percebe? Essa questão da cultura é tão forte dentro da nossa cabeça, tão automática. Um de nós aqui falou sobre isso. A gente faz as coisas no automático e nem percebe. E aí, pastor, isso é um descumprimento de uma ordem bíblica, talvez a primeira que a gente recebeu. E a gente nem sabe, nem percebe isso. O assunto é bíblico? É sim. Gênesis capítulo 1, verso 28, a Bíblia diz assim, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, verso 29, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície da terra, em todas as árvores em que há fruto e dê semente, e isso vos será por mantimento. E aí no 30 ele diz, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis em que há fôlego de vida, todas as ervas verdes lhe será para mantimento. E assim se fez, ou seja, Deus deu o mantimento para que a gente vivesse, sobrevivesse sobre a terra. Entregou isso para que nós administrássemos. Estamos fazendo errado, pastor. Não estamos cumprindo o que a palavra de Deus diz. Por quê? Números da ONU, 870 milhões de pessoas passam fome no mundo. Esses são os números da ONU. 870 milhões passam fome. Números da ONU. Os alimentos desperdiçados no mundo ao ano alimentariam 2 bilhões de pessoas. Olha isso. Então não falta comida. Comida tem, né? Tem até em abundância. Está sobrando. Meu Dá pra Deus. gente alimentar os marcianos, se precisar lá, que tem. Ora, se tem 870 passando fome e o desperdício alimentaria 2 bilhões, acho que é uma conta fácil de se fazer. A gente está administrando errado. Está errado. Não estamos cumprindo o primeiro lá dos mandamentos que Deus nos deu, que era que a gente sustentar a terra, cuidar disso, administrar, pastor Sérgio falou disso, de administrar. Não estamos sendo bons mordomos, porque não estamos sabendo administrar aquilo que Deus nos deu. Então, infelizmente, é fato. E aí, pastor, como debate a família, vou citar uma experiência, tentar fazer isso brevemente. Por quê? Meu filho de 7 anos, pastor, ele está tomando consciência disso através da escola hoje. Por quê? Eu falo por mim. A escola hoje em dia fala muito mais sobre isso do que falava no passado. Sim. Eu não me lembro de, no passado, ter sido educado na escola sobre esses assuntos. O que a gente estudava de estudos sociais, né, eram assuntos diferentes. Hoje isso está na demanda, hoje isso está na ordem do dia lá dos assuntos. E aí ele tem mais consciência disso. E aí, num trabalho de escola, a minha esposa lembrou a ele, conversou com ele sobre quando eu era pequeno, eu aprendi com um vizinho meu a reutilizar caixa de pasta de dente, aquelas caixinhas de pasta de dente de papelão, invertê-la, ela tem uma beiradinha que é colada, descola aquilo, vira ao contrário, aquilo vira uma caixa de papelão livre, e ali eu aprendi a desenhar, fazia carrinho de caixa de papelão. A gente está no debate de família, pastor, você não tem ideia de como é que foi. Ele me chamou para fazer isso, a gente juntou as caixas e nós dois juntos, a gente gastou tempo ali, pastor, refazendo aquilo, trabalho artesanal, manual. Tem gente que vai dizer assim, isso é ridículo, vai lá e compra um carrinho Só que o momento da gente passar junto em família, aquele tempo que a gente passou junto, reutilizando ali a caixinha de papelão, colando, brincando, foi um tempo de comunhão entre a gente. Aí a gente juntou, fizemos caminhões, fizemos carrinho. Pastor, e como ele amou aquilo, como é que ele brincou com aquilo, e me chamava para brincar junto. Um troço que é uma bobagem, que se evita um desperdício, né? Reutiliza uma coisa que seria totalmente jogada fora, que tem outra, aquela história do lixo, que também não se reaproveita, não se reutiliza boa parte, e ainda criou um momento em família tão bom entre eu e meu filho. Então, às vezes, essa coisa da gente reutilizar, da gente reaproveitar, de fazer uma comida especial com aquilo que sobrou no dia da sobra, vai criar um ambiente tão bom em família, tão legal em família, de comunhão, que além de reaproveitar e não jogar dinheiro fora, ainda cria um ambiente familiar agradável. Muito bem, a gente vai pro intervalo, mas volta já com a segunda parte. A gente volta rapidinho. Debate Melodia. Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema: você está comprometido com a redução do desperdício em todas as áreas? Pois é, estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Sérgio Brito, com o pastor Marco Bastos, com o pastor Humberto Rodrigues e também com a doutora Sayonara Marques. E eu quero voltar aqui com a doutora, mas antes deixa eu ler aqui, participação aqui da Patrícia Dinamã. Diz aqui: pastor Eliel e debatedores, quanto ao tema, é maravilhoso, pois me enquadro no quesito de economia. Aqui em casa, aí meu esposo, somos extremamente econômicos. Nenhum cômodo fica com lâmpada acesa e se não estivermos nele. Quando vamos assistir televisão, todas as lâmpadas estão apagadas, inclusive da sala. Quando eu vou lavar louça, fecho a torneira na hora de enxaguar e enxago tudo de uma vez só. Para passar roupa junto, quantidade boa e passo tudo de uma vez. O arroz cozinho para 4 dias e fica com o mesmo sabor. Capricho no alho, diz aqui.
Cozinho 1 quilo de feijão e divido em tapuér, né? Aqueles potes, e coloco no congelador. Aproveita a água da chuva para lavar o quintal. E por aí vai. Claro, sem absurdos e inteligentemente. Tá perfeito aqui. Eu acho que tá tudo aqui. O acesso tá aqui. É isso, doutora? É. Questão de hábito, tá, pastor Léo? É questão de hábito. E hábito é exercício. E exige esforço, né? E eu quero falar um pouquinho aqui sobre as consequências, até para conscientizar, né, o ouvinte e a nós mesmos também. Até porque hoje, enquanto eu tomava banho e lavava o cabelo, eu pensei, eu não fechei o chuveiro. É diferente quando você começa a avaliar e deixar de agir de forma automática. Você começa a avaliar, começa a exercitar, gera hábito e você faz de forma natural. Você reduz realmente esse consumo exagerado, né? E trazendo as consequências aqui, eu trouxe algumas coisas que a gente ainda não falou aqui. Eu trouxe a alimentação, né? Quando a gente desperdiça a alimentação, água causa escassez. Por exemplo, a gente mora em condomínio, a taxa coletiva, né? Alguns condomínios já estão até separando. Taxa coletiva, bom, se é coletiva, eu gasto a quantidade de água que eu quero, porque vai dividir entre todos. Então, assim, olha o egoísmo. Eu faço aquilo em detrimento do que o outro também vai pagar por uma coisa que é minha. E recebo uma família em casa e todos usam da água, porque afinal de contas, vamos ratear. Olha que erro, que egoísmo, né? Energia, impactos ambientais. Né? A gente não fala só da conta que a gente recebe, mas é além disso, vai além disso. Impactos ambientais por conta da necessidade de construção de novas hidrelétricas. E aí gera um impacto, né? E aí a gente não falou de uma coisa aqui que eu acho que é interessante colocar aqui também. A gente falou aqui em desperdício, mas tem o desperdício do tempo. Quanto tempo temos desperdiçado? E olha que a gente diz, e é uma verdade, que tempo é dinheiro. Tempo. Como a gente perde dinheiro, né? Pois é. Perdendo tempo, né, doutora? Inclusive, tem empresas que já estão proibindo o uso de redes sociais, inclusive do próprio celular, por conta do aplicativo que você fica falando full time. Então, olha o tempo que eu tenho desperdiçado. E depois você fala assim, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Tem tempo, sim. O que falta é a administração, a disciplina e o hábito, realmente, né? Então, tem aí a perda de tempo, não é só perda de alimento, não é só perda de tantas outras coisas, mas tem a questão de tempo, que gera o quê como consequência? Angústia, depressão. Nunca tem o tempo, tem sim, só mal utiliza, né? Aí vem a questão de dinheiro. Olha o desperdício do dinheiro. Desequilíbrio financeiro é o que gera falência. Materiais, desperdício de materiais. Antes, não sei se vocês lembram, eu creio que sim, né? A gente tem a mesma faixa etária aqui, a gente usava videocassete. Quebrou, a gente ia na lojinha ali fazer o quê? Conserto dele. Hoje se usa uns aparelhos que quebrou, já era lixo. E o lixão vai ficando cada vez mais cheio. E aí eu não vou falar nem só em gerações futuras. A nossa geração já está sofrendo com isso, né? Quer ver uma outra coisa? Passa lá na porta dos condomínios de manhã, até comentei, né, com os pastores aqui, você passa na porta dos condomínios, você vê assim, 10, 20 latões de lixo, aqueles laranja, cheios em cada condomínio. Isso aí, claro que é um impacto ambiental que a gente vai sofrer. Antes a gente falava assim, não, porque eu vou fazer para cuidar por conta dos nossos filhos, né, nossos netos, as outras gerações. Não, a nossa geração hoje já sofre. Sofre com escassez em vários locais aqui do país, escassez de água. Ah, mas a gente tem água em abundância, mas tem gente que não tem. E será que se a gente não fizer da maneira correta no consumo da nossa água, isso não vai ratear melhor para a população? Então, na verdade, eu creio que tem muito do egoísmo, do meu ego, o que eu quero para mim. Então, se eu estou lavando a louça, eu preciso fechar. Não, eu deixo aberta ali e vou lavando. Isso é um erro. É um erro porque enquanto você faz isso, você precisa ter empatia. Pensar no próximo que não tem uma gota de água saindo. Não estou falando aqui de África, estou falando aqui de Brasil. Não tem uma gota de água saindo da sua torneira. Então, a gente precisa ter... E acho que, assim, falta conscientização e hábito. E para o hábito, somente o exercício e esforço, realmente. Tá aí. Os ouvintes vão participando aqui. Sensacional, né? Graças a Deus. Os ouvintes dizem aqui. Fico impressionada com o desperdício de luz em minha igreja. Sempre que eu passo, vou apagando, mas sempre vem um abençoado e acende novamente. E sai de lá, deixa a luz acesa. Eu fico indignado. Ele diz aqui, parabéns por esse debate. Espero que todos da minha igreja estejam ouvindo, ouçam e aprendam a economizar. Sobre a pasta de dente, ela fala aqui. Depois que acaba o creme dental, eu corto a embalagem. Vejam só a quantidade que ainda tem. As pessoas jogam fora sem imaginar o desperdício.
Isso aqui ainda dá para 2 escovações. Colocou aqui, ó. Humberto tá vendo aqui, tá no ângulo aqui do... E a gente vai embora colocando isso. Outro ouvinte diz aqui, fui numa pizzaria da qual a gente paga um valor e come quantas pizzas aguentar. Interessante é isso, se tiver sobra, a gente paga antes de colocar alguma coisa. Eu e minha amiga falávamos umas para as outras. E aí, você vai aguentar? Ou seja, começou a ter. Ó, se você colocar e não comer, vai pagar mais, né? Muitos restaurantes já fazem isso, né? Você chega lá, você pesa lá e se você deixar a comida, você paga um outro valor. Ou seja, para ver se a gente consegue. O que deveria ser a questão de conscientização, às vezes tem que, de fato, doer no bolso para ver se a gente aprende, hein, pastor Marco Bastos? Doer no bolso sempre faz os hábitos mudarem, né, irmão? É verdade. Você vê que por causa de questão de multa, por exemplo, quando você passa num lugar, 80, você passa 90, mas tem um radar lá falando, aqui é 80, você vai passar 90? Passa. É ruim, irmão. Vai chegar a multa lá o mês seguinte, você faz o quê? Então a gente tem que ter conscientização. Essa questão de frase, irmão, eu me lembrei de uma situação, porque essas frases vêm no automático. Por exemplo, tem uma frase que eu ensinei na minha igreja. Essa frase assim, se melhorar, estraga. Cara, onde está escrito que se melhorar, estraga? Mas está no automático. Você aprendeu no automático, você não sabe de onde veio. Aí todas as vezes, se melhorar, aí estraga? Aí eu boto para a pessoa pensar. Não, se melhorar, melhora. Mas está no automático. A gente aprende errado. E vai reproduzindo o errado. Então a gente tem que começar a mexer com isso. Porque essa é a visão de desperdício. Porque você começa a aprender errado, aí você leva para o teu filho errado, o teu neto vai... E aí começa esse ciclo vicioso. Agora vamos olhar um pouquinho para a Bíblia. João 6. Vamos falar um pouquinho aqui do que Jesus fez na multiplicação dos pães. Quando Jesus multiplica os pães, todos comem, se fartam, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E aí, o próprio Jesus nos ensina, no capítulo 6 de João, no versículo 12, você vai ver Jesus falar o seguinte, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Todo. Está aqui, o próprio Jesus traz uma frase que me diz para que eu não desperdice. Para que nada se perca. E foram 12 cestos de pães que eles ali guardaram. Porque não tem que ter desperdício. E olha que ele poderia multiplicar mais se ele eu ia quisesse, falar isso aqui né? agora. Eu ia falar isso aqui, ó. Ele tinha justamente nas mãos o poder de fazer com que mais viesse. Mas, espera aí, ele está ensinando. Está ensinando a gente a ter consciência do que é o desperdício. O próprio filho pródigo, ele vai, vive dissolutamente, desperdiça todos os bens, tudo que tinha, e na hora da crise, e aí? Vai comer bolota de porco, vai passar necessidade, aí tem que voltar. Mas também Deus ensina, né, irmão? Porque tem muita gente aprendendo, fazendo da sua vida uma vida dissoluta, e aí passa necessidade, tem que lembrar que você precisa economizar, porque vai chegar um momento que você vai precisar ter aquilo que você guardou para suprir aquilo que você não tem naquele momento. Então, eu vejo muito Deus nisso. Deus está nos ensinando, e esta manhã é uma manhã de ensinamentos. Porque, como a irmã falou agora há pouco, ela já faz esse hábito todo de economia, nós precisamos, Eliel, pensar no amanhã. Porque, como a doutora falou aqui em off, a gente sabe que o amanhã, a gente não está se preocupando com os nossos netos, com os nossos bisnetos, mas a conta vai chegar para eles. E a gente ama tanto, nós dizemos isso, que amamos os nossos filhos, amamos os nossos netos e amamos de verdade, mas precisamos cuidar do futuro deles. E começa na conscientização de que nós precisamos fazer a nossa parte. Tá aí. O ouvinte participa aqui com a gente, Shirley de Nanuque, dizendo assim, aqui na minha casa, segunda-feira é o dia de aproveitar as sobras de domingo. Tudo se renova, jogar fora nem pensar. Eu tenho um nome para esse prato aí, viu, Shirley? S.O. A sobra de ontem. Então, beleza, né? Eu ia convidar alguém, lá em casa vai ter um S.O. A sobra... Não vai falar, né? Deixa só no S.O., pessoal aí. Beijo pra você, obrigado pela participação. Aqui em casa, o maior desperdiçador e ostentador é meu marido. Olha aí. Por isso, estamos sempre duros. Já colocou aqui a consequência aqui, né? Já colocou a consequência. Olha aí. Cada dia aprendo mais com a melodia. Não desperdiço comidas. Minhas sobras de comida viram um prato que eu chamo de Unidos Venceremos. Já tem um outro aqui, ó. Tem um concorrente aqui. Faz o Silas de São Paulo. Quando passou a falar a respeito do Ceasa, me lembrei do antigo ditado que diz: lixo para uns e luxo para outros.
Não é? É verdade. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. E aí, pastor Sérgio Brito, já que nós estamos falando aqui de economia, né? A gente poderia pegar e criar, já que nós vamos economizar, criar tipo um fundo de reserva para isso. E se utilizar dessa economia para fazer algo com a família, ou seja, viajar, cria um parâmetro, já que nós vamos economizar, isso aqui que ia para o lixo, ia ser desperdiçado, a gente vai fazer um fundo de reserva para a gente viver em família. Eu acho que isso é muito bom, não, pastor Sérgio? Pastor Eliel, eu sempre soube, desde que te ouço na Rádio Melodia, eu sempre soube que o senhor é um excelente locutor. Ótimo. Mas eu não sabia que o senhor tinha o dom da revelação. Porque eu estava pensando exatamente nisso. Porque geralmente a gente gasta tudo que ganha. E aí o camarada que recebe por mês, quando faz 15 dias, ele já está sem dinheiro nenhum. Aí tem que pedir dinheiro emprestado para pagar uma passagem, se não tiver hoje esse negócio do cartão para viajar. Isso é falta de administração, falta de controle. Então nós não podemos gastar tudo. Economiza um pouquinho. Então tem uma tática para isso, pastor Eliel. Por exemplo, no final do dia, quando terminar o dia, você abre a sua carteira, tem algum dinheirinho lá? Tira lá não tira tudo, tira um dinheirinho lá, o que você puder, R$10, R$20, 50. Pega um envelopezinho e coloca no fundo de uma gaveta. Deixa ali. Faz isso todos os dias. Quando chegar na segunda-feira, você pega esse montante, vai ao banco e bota em uma caderneta de poupança, que não rende muito. Mas depois que tiver um valor legal, você procura se informar com o banco qual o melhor investimento. E você vai começar a fazer um investimento. As grandes fortunas, elas começam com as pequenas. Eu, na minha adolescência e juventude, eu ganhei muito dinheiro, porque eu trabalhei vendendo refrigerante na Praia de Caraí. Na época eu ganhava 200%. Eu pagava, se digamos fosse hoje, R$1 numa Coca-Cola, vendia 5. Cara na areia paga bem. Eu ganhei muito dinheiro. Depois fui trabalhar de metalúrgico no estaleiro Mauá. Também ganhei muito dinheiro, que final de semana eu fazia muito serão. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu esbanjava tudo. Gastava tudo. E aí, se eu tivesse a cabecinha que tenho hoje, meu Deus do céu, eu ia ficar rico jovem. Pior que eu não estou jovem, eu não estou rico. Mas estou melhor do que antes. E frustrou um monte de gente, inclusive Também. Eu que já ia pegar um hoje. Já... E aí, quando eu me casei, que eu me casei muito jovem, com 20 anos, Deus me deu a graça de casar com uma mulher que sabia administrar. E ela me ensinou a administrar. Hoje eu sou um administrador. Nós temos uma vida equilibrada. Aí vai uma dica aqui para o casal, pastor. O grande problema das famílias, porque debate família. O grande problema das famílias não conseguir prosperidade financeira é porque o casal não tem união na administração. Hoje o marido trabalha fora, a mulher trabalha fora também, e cada um administra o seu dinheiro. A Bíblia diz que o reino dividido entre si mesmo não prosperará. Então esse casal, eles têm que ter harmonia nessa administração. O marido quer fazer alguma coisa, quer trocar o carro, trocar o celular, comprar alguma coisa, consulta a esposa. Se ela concordar, faça. Se ela não concordar, amigo, não vai fazer, que não vai dar certo. A mulher trabalha fora, quando ela vem, já passa nas lojas, compra bolsa, compra sapato, compra tudo, sem falar com o marido. Está errado. Ah, mas o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da família. O dinheiro que eu ganho não é meu, é da minha família. Eu tenho uma companheira, consorte, a esposa é consorte, participante da mesma sorte. Aí a pessoa, meu Deus, a gente trabalha tanto, ganha tanto dinheiro, a gente não cresce. E não vai crescer nunca. Porque o reino dividido entre si não subsistirá. Aí o cara quer fazer um negócio, aí fala com a esposa diz, eu não concordo, mas eu vou fazer isso mesmo. Se fizer, vai dar errado. Aí ele faz dar errado. Ele chega em casa revoltado. Você tem boca de feiticeira? Não, ela não tem boca de feiticeira não, amigo. Mas ela disse que ia dar errado. Por que deu? Porque você quebrou um princípio bíblico. Princípio bíblico. A Bíblia diz o seguinte: o que dois concordar na terra será concordado no céu. Mas se não tiver concordância entre nós dois, Deus não vai aprovar. Então, se eu concordei com a minha esposa em alguma coisa, houve concordância, Deus vai escrever lá em cima e vai dar certo. E a bênção do Senhor estará sobre a nossa família. Bom, queria que a doutora Sayonara repetisse a questão do cabide aqui. Eu acho que isso porque isso é um princípio, às vezes a gente não tem, não é, a ideia de como fazer. Essa do cabide, quer dizer, e a partir daí, não é? A partir daí a gente acabou falando aqui, que leva para a igreja,
coloca lá, Isso. tipo no bazar, aí Isso. troca, né? Ô, gostei dessa. Eu acho que isso é interessante isso, doutora. É interessante. A gente fala aí, tem como reverter o desperdício. Sempre é tempo, né? E para essa reversão, a gente tem várias técnicas, várias estratégias. Aliás, começa em casa. Então, você vem, mulher, homem, vocês têm seus cabides, coloca todos na mesma posição. E aí você vai usando. À medida que você usou aquela roupa, quando for pôr no armário novamente, põe na posição inversa. Põe na posição inversa. 6 meses depois, você vai ver que tem pelo menos aí umas 10 peças que você não usou por 6 meses. E provavelmente não vai usar. Já não cabe mais, já não é mais aquilo, seu estilo já mudou um pouco. Tira daquilo ali e doa. Aí você se apega naquela roupa e fica acumulando. Essa é uma coisa. Então aí vamos falar de conscientização individual, né? Coletiva. Lá na igreja nós temos um bazar. E a gente não leva meia furada não, tá, gente? A gente leva roupa boa. Há um casaco que eu gosto, bonito, realmente ele é bonito, tá novo, mas eu já não uso esse casaco. Então eu levo esse casaco e faço a troca com a minha irmã que tem um casaco que eu gostei, que cabe em mim. Então a gente ali faz troca. Nos congressos de mulheres, nos eventos de mulheres, a gente faz isso. Então já aconteceu isso e a gente falando justamente sobre economia. Então, e evitar desperdício. Aí lá teve essas trocas. Como você reaproveitar uma roupa, botando enfeites, pérolas, pedrinhas, fica linda, tá nova de novo. E fora isso, a igreja tem um bazar, onde ela vem, recebe aquelas doações e depois ela coloca ali por um preço muito em conta e esse valor vai para o nosso CCH. Né, para atuar ali com as pessoas que precisam disso. E a gente aí vai reverter em várias coisas. Alimentação, medicamento. Olha só que economia que a gente faz. Então, é claro, a gente pode fazer. Aí você falou de quê? Conscientização individual, meu armário, e conscientização coletiva. E você pode fazer essa conscientização coletiva em casa. Filhos, olha a conta de energia. Então, o que a gente vai fazer esse mês? Ao invés de você carregar celular todo dia, vai carregar agora dia sim, dia não. Até que a gente consiga baixar essa conta de energia. Mas por quê? Porque deixou a TV ligada, saiu lá, deixou o ventilador, o ar ligado, foi fazer outra coisa lá, deixou. Você entra no quarto, tá luz acesa, ar-condicionado, jogo ligado. Não pode. Aí eles começam a fazer bonitinho porque quer carregar o celular todo dia. Então são estratégias que a gente tem de forma a conscientizar todos, coletiva em casa, individual e coletiva mesmo, até nos templos também. Muito bom. O economista Níger Martins, nosso querido pastor, economista, disse que se você não começar a equacionar isso pela família, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E a doutora acabou de falar aqui. É pela família, é aqui. Senta todo mundo, bota as contas já mesmo, assim, a realidade é essa aqui. Porque muitas vezes os filhos ficam achando de que o pai é ruim, que o pai está fechando, porque está mal acostumado. Por que mês passado eu tive e esse mês não vou ter? Se você não explicar e a família não vier com você, vai ficar muito mais complicado. Deixa eu só vir aqui o Esdras de São Gonçalo. Assim, poxa, pastor Elias, essa pergunta é difícil de responder. Responder que sim, né? Pois diz respeito a todas as áreas. Muitos, de princípio, lembrarão das coisas mais faladas. Comida, luz, água, mas posso citar o desperdício de tempo, a doutora citou aqui, do dinheiro, das roupas também foi citado, de brinquedos e outros utensílios que jogamos fora. E poderíamos fazer doações. Lembrando dessas coisas, digo que não consigo economizar em todas as áreas. É importante entender que para ter uma vida sustentável é preciso atentar para a economia como um todo. Fazendo assim, não só melhoraremos o meio em que vivemos, como também prepararemos a nossa prole para um futuro melhor. Ensinar o certo hoje para não pagar alto preço amanhã. Obrigado aí pela participação. Ele falou de algo aqui interessante, brinquedos. Quantos quantos brinquedos nós jogamos fora, poderíamos pegar, levar uma creche popular, uma creche, tudo que a creche quer é isso, porque lá não tem, e a gente joga fora, ou seja, aquilo já vai pro lixo, e é para fazer uma reciclagem lá no final, e aí a gente fica reclamando do meio ambiente também, pastor Humberto. Perfeito, pastor. Eu acho que a palavra que fica na minha cabeça aqui ao final do tema é conscientização. A gente precisa se conscientizar de que cada um fazendo um pouquinho é que vai fazer a diferença. Porque esses números alarmantes, quando a gente fala aqui de 2 bilhões de pessoas que seriam alimentadas, quando a gente fala aqui de tantas toneladas, começa pelos 100 gramas que eu joguei fora ali na hora. Então, é cada um fazendo a sua parte. Eu acho que essa é a grande questão, porque a gente tem a sensação de que aquilo que eu faço não vai mudar, não vai fazer a diferença. Não.
Exatamente essa pequena parte que nós não fazemos é que dá esses números alarmantes. A doutora falou uma coisa ali sobre a questão do condomínio na utilização da água. Quando a gente fala, eu vou pagar, sabe qual é o que muita gente pensa? Eu estou pagando, então o cara lá vai gastar muito, então pelo menos eu também vou gastar igual a ele. Então o cara fica com a sensação de que eu estou pagando para o outro gastar um monte. É conscientização, a gente tem que pensar assim, não, eu vou fazer a minha parte, entender que nem todo mundo vai ter a consciência, mas dentro da minha casa, e aí fica essa palavra, né, do nosso mestre Níger, é dentro de casa que a gente faz, e eu tenho essa condição dentro de casa. Quando você fala de sentar com a família, eu não sei a história de cada um, mas a gente tem dificuldade de reproduzir aquilo que nós não aprendemos, que ninguém nos ensinou. Ninguém, quando eu era pequeno, criança, meus pais nunca fizeram isso comigo, de sentar e botar ali as contas. Aí eu nunca vi e tenho dificuldade de fazer isso lá na frente. Então, que aqui hoje sirva de lição pra gente. Ainda que a nossa história até aqui não foi assim, a partir de agora é que a gente faça. Então, é uma questão disso, pastor, de consciência, de não fazermos as coisas no automático, porque no automático a gente está desperdiçando, jogando dinheiro fora, perdendo a oportunidade. Para acrescentar, você falou aqui de economizar para poder usar dinheiro com outra coisa. Há uma pesquisa que fala disso. Fala de quanto a gente economizaria. Diz que se uma família média aprendesse a economizar, para ser exato no cálculo as pesquisas mostram que uma família brasileira que gaste em média R$650 por mês com alimentos, reduzisse pela metade a perda, não é o valor que gasta não, a perda, no final de 70 anos economizaria R$1 milhão no rendimento na poupança. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiquei sabendo disso antes, né? Por quê? É muito bom. Pesquisa do dia. Estamos terminando aqui o nosso debate nesta manhã. Você está comprometido com a redução do desperdício em todas as áreas? Bom, resultado final, 68% dizendo que sim, 32% dizendo que não. 100% ouviu o debate hoje. Aliás, o debate serviu para todos nós aqui, como nós aprendemos hoje aqui. Debate sensacional, uma mesa maravilhosa. Eu quero agradecer essa mesa que se formou para a gente discutir aqui este assunto, trazendo conscientização, sobretudo o papel de uma rádio, sobretudo uma rádio que está em primeiro lugar no Rio de Janeiro e no Brasil. A informação é a coisa mais importante que nós trouxemos hoje. Agradecer a minha querida doutora Sayonara Marques, da PIB do Recreio, na rua Helena Manela, 101 no Recreio. Doutora, mais uma vez, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, pastor Eliel. Que bênção, porque a gente sempre aprende. Então, que vocês aqui na mesa, que os ouvintes que estão escutando hoje esse debate tão interessante, né, e tão proveitoso, que se conscientize, que nós nos conscientizemos, e eu estou dentro disso, né, para que a gente tenha um esforço para gerar novos hábitos. Vamos aproveitar nossos filhos, novas gerações. A gente precisa pensar no hoje, sabendo que toda nossa ação gera consequências e que sejam consequências positivas agora, né? Maravilha! Obrigado, minha querida. Meu querido pastor Marco Bastos, da minha Igreja de Cristo em Niterói, na rua Marquês de Caxias, número 34, no centro de Niterói. Obrigado, meu pastor querido. Eu que agradeço, pastor Eliel, e também em Itaipu, e nós temos pro final desse mês lá um evento que vai pegar fogo, a festa de inverno. A nossa igreja em Itaipu fica na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 2001, Itaipu, em frente ao Shopping Cancún. Você de Itaipu está convidado, dia 27, festa de inverno, vai ser tremendo ali na Igreja de Cristo em Itaipu. Eu quero dizer para você também que nós temos uma rede social com o senhor e senhora Baixo, um canal no YouTube, você pode entrar lá e nos conhecer. E quero dizer para você também que família é um projeto de Deus. Nunca esqueça disso. Tá certo? Maravilha. A Adriana Gichia, aqui em casa tem sempre um prato chique sobre Dante. Eu sei, de ontem, né? A sobra. Muito boa, gostei. Pastor Sérgio Brito, da nossa querida Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, na rua Alameda La Fontaine, número 11, Jardim Primavera. Meu pastor querido, obrigado, viu? Eu que agradeço. Pastor Eliel, o debate está terminando em grande estilo, muito bom. Tem debate aqui que mexe tanto com o estado emocional que a gente sai para baixo, né? Mas esse debate aqui, embora falando de uma coisa tão séria que é a economia,
mas um debate muito descontraído. E quando o pastor Humberto falou quando ele era criança, eu fiquei rindo. Que ele falou assim, quando eu era pequeno e era criança, eu fiquei rindo. Porque eu não posso falar quando eu era pequeno, que eu sou pequeno até hoje, só quando eu era criança, viu, pastor Humberto? Pastor Eliel, parabéns, pastor Eliel, ao senhor, parabéns à Rede Melodia, 32 anos aí, abençoando vidas. E aí se aprende isso em casa, economia começa em casa. Eu me lembro que um dos meus filhos, com 4 aninhos, Fabiana preparou o jantar, e eu fui ao banheiro, lavei a mão. Quando eu sentei para jantar, eu vi que a luz estava apagada, estava acesa. Eu ensinei aos meus filhos sempre a apagar, sempre tudo. Aí quando eu sentei, eu falei assim pro meu filho, eu não vou dizer o nome dele, porque é Rafael, não vou dizer, senão os colegas do quartel pegam no pé dele. Aí ele falou assim, eu falei assim, filho, por favor, apague a luz pro papai. 4 aninhos. Ele olhou e falou assim, pai, não foi o senhor que acendeu. Porque ele tinha aprendido isso. Mas como eu sou o pai, o rapaz perguntei, vai apagar? Sim, senhor, papai. Correu lá. Então a gente tem que ensinar. Se ensinar, se aprende. O aprendizado audiovisual é 86%. Pastor Léo, trago aqui um abraço para o senhor da Igreja Congregacional do Vila Operária, Santo Aleixo, pastor Hilton, onde estava lotado lá e quer levar o senhor lá e aquele povo lhe manda um abraço. Deus abençoe. Maravilha! Eu tenho a honra, o prazer de ser cidadão magiense. Honra mesmo, alegria. Viu? Eu tenho uma alegria. Esse povo querido aí de Magé, um beijo grande. Pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador, na estrada Governador Chagas Freitas, 1265 na ilha. Meu pastor, obrigado. Pastor, eu que agradeço e queria tomar a liberdade para terminar aqui de uma forma diferente, que é de agradecer a você. Na verdade, eu trago um pedido de gratidão. Ontem eu atendi uma pessoa, um irmão da igreja, estão nos ouvindo agora, Adriano e Patrícia, um casal querido, mas ontem eu atendi o Adriano e trago aqui um pedido especial de agradecimento a você. Ele tomou uma decisão na vida dele, entregando a vida a Jesus. E agora, no próximo dia 21 de julho, dia do aniversário dele, ele vai se batizar. Que isso, tomou a coisa decisão pelo linda. batismo. E ele está muito grato pela esposa, porque a decisão dele é fruto da oração da esposa que há anos ora por ele. E agora tem essa alegria. Eu sei que ela deve estar muito feliz agora de estar ouvindo isso. Então, a alegria, as orações dela foram ouvidas, mas ele também agradece a Deus pelo Cristo em casa, por essa ferramenta de Deus. Então, transmita a gratidão a toda a equipe do Cristo em casa. Amém. Pessoas assim, o Adriano representa pessoas, centenas, na verdade milhares de pessoas que você não viu, que você não conhece, mas que o trabalho que você tem feito aqui tem sido uma bênção, tem alcançado pessoas. Então, a gratidão dele fica aqui, como eu disse aqui, eu tenho certeza que, eu espero que Deus lá um dia possa te surpreender. Quando você chegar lá na glória, né, que espero que seja muito tempo para frente ainda, a gente dá precisar de você muitos anos, mas que o Senhor possa te levar e mostrar, sabe? Ó, tá aqui essa multidão aqui. Você vai perguntar, mas que multidão é essa? Bom, essas são as pessoas que você não conheceu, que você não viu, mas que graças ao seu trabalho, graças ao talento, graças ao seu esforço, que eu sei que você paga um preço enorme para estar aí, estão aqui, estão na glória, graças a tudo que você fez ao seu trabalho. Então fica aqui a minha gratidão em nome do Adriano, em nome de tantos milhares de pessoas, que você foi muito importante, que o Cristo em casa foi muito importante. Então, obrigado, pastor, e dia 21 de julho esse irmão vai estar passando pelas águas, no dia do aniversário, Adriano. E graças, você tem participação nisso. Muito obrigado, irmão. Glória Deus te a Deus. abençoe. Esse é o troféu é esse, o pagamento é esse, viu? Sensacional, isso é lindo. Adriano, um abraço, meu irmão, Deus abençoe. Bom, vem aí a Débora Lira a partir de agora comandando o Tarde Maior. Deus abençoe a todos, logo mais às 10 da noite o nosso Cristo em Casa, pregando pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Obrigado, Anderson Sarlo, Deus abençoe a todos, boa tarde, boa quinta, obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.